Bom pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende de quando você está vendo esse vídeo. Continuando o nosso planejamento, eu estou aqui agora gravando sobre a primeira aula de recursos hídricos, primeira aula nesse formato, né? E aí eu vou recapitular algumas coisas que a gente conversou para a gente poder dar seguimento à disciplina, né? A maioria de vocês também cursa Geografia Agrária, então os avisos mais pertinentes eu fiz no primeiro vídeo, não vou fazer de novo aqui para a gente não consumir muito tempo, tá? Essa aula também é um resgate, eu vou botar aqui na tela toda, né? Perdão, aqui, para ficar melhor, para ficar mais organizado. É um resgate também de alguns conceitos para que a gente possa avançar, né? Então, a gente está falando de recursos hídricos e a parte que estuda recursos hídricos de diferentes concepções é a hidrologia, né? E ela vai ter toda uma relação com a geografia, obviamente. Então, esses slides diferentes de geografia agrária são muitos esquemas e imagens, que a gente vai falar sobre eles aqui, para fazer uma contextualização, tá bom? Então, vamos lá. Hidrologia, né? Coloquei ali a conceituação de hidrologia, né? O que significa hidrologia, o que a hidrologia faz. Ela é um estudo sobre a disponibilidade, a forma como essa água está distribuída e todos os assuntos pertinentes a esses fluxos. Essa quantidade de água, da maneira como está distribuída, da maneira como ela transita entre os estados da matéria. Então, tudo que envolve assunto hídrico está ligado à hidrologia. A hidrologia vai abordar de alguma forma, tá? E aí a gente já começa na primeira concepção, que quando a gente fala em água, a gente pensa obviamente na água no estado líquido, mas existem águas também no estado sólido e no estado gasoso. Com respeito à água no estado líquido, a gente faz essa diferenciação entre água salgada e água doce, né? É muito normal a gente fazer essa concepção. A Terra ela é formada, mais de 2/3 da sua superfície é água, sendo que a grande maioria dessa água na superfície é água salgada. Da composição da Terra, só 2,5% da Terra é água doce. E se a gente pensar nessa proporção, é realmente bastante assustador, porque são esses 2,5% que vão ter que abastecer aí os nossos quase 8 bilhões de pessoas, né? Então, a gente está entre 7 e 8 bilhões, né? Então, a gente tem só uma pequena parcela desse planeta que é absolutamente água, né? Grande parte dele, mas só 2,5% dessa quantidade é água doce. E aí a gente já tem problemas, né? Já tem aí algumas questões que a gente pode trabalhar, que é a distribuição dessa água em estado líquido, ela já não é homogênea. E essa distribuição de água líquida doce também não é homogênea, pelo contrário, ela é mais heterogênea ainda, tá? Então a gente vai chegar nessa parte, mas é já para a gente se atentar. A gente tem diferentes estágios da água enquanto matéria, e a hidrologia vai trabalhar todos esses estágios, tanto a água em estado sólido, quanto a água em estado líquido, quanto a água em estado gasoso. Obviamente a gente vai priorizar a água em estado líquido, é ela que a gente utiliza com absoluta frequência, e essa água em estado líquido ela está distribuída de maneira heterogênea, desproporcional, e só 2,5% dessa quantidade toda é água doce, tá? Eu estiquei a imagem ao máximo para que vocês pudessem ver, mas a gente perdeu um pouco de resolução, mas isso não é um problema, tá? Eu vou falar para vocês os números aqui. Desses 2,5% da água doce, né? Desses 2,5, 0,04 está na nossa atmosfera, está em suspensão, né? O vapor da água é a água que vai formar a precipitação. São águas em estado gasoso que estão na nossa atmosfera. 77% dessa água doce ela está em calotas polares e geleiras. Ou seja, 70%, mais 77% é gelo. Eu tenho
uma pequena parcela em suspensão na atmosfera, e aí sim, o restante disso é água líquida e doce em estado líquido, né? Dessa pequena parcela, eu tenho 22% dessa água no subsolo, que a gente tem pouco contato. A gente, quando eu digo, é o indivíduo, né, centros urbanos ou centros rurais. A gente tem pouco contato com essa água no subsolo. E 0,36%, menos de 1%, ela está em lagos, rios e pântanos. Então a gente, quando pensa em água doce, a gente automaticamente pensa em rios e lagos. Sendo que essa parcela em rios e lagos ela é infinitamente menor do que a água doce nas calotas polares ou mesmo a água no subsolo. Então, esses números já servem para a gente problematizar a discussão, né, de recursos hídricos. A gente, quando fala de recurso hídrico, a gente pensa muito em rios e lagos, quando a gente fala em água doce. Mas essa é uma pequena parcela que é muito relevante para nós, é a parcela mais relevante para nós, mas é uma parcela muito pequena em relação à quantidade de água doce que a gente tem no planeta Terra. Vou fazer só uma pausa aqui, porque eu não sei se está gravando. Tá, está gravando sim. Perfeito. Vou continuar. Então, peguei um outro esquema para a gente separar ainda mais. Então, ali, eu tenho água no total da Terra na primeira coluna. 3% da água é água em estado líquido, doce. Dessa água em estado líquido eu tenho aí outros números, né? Aproximadamente 68% em calotas polares, aproximadamente 30% em água subterrânea e menos de 1% compondo a água em superfície. Então, dessa água superficial, a maioria dela está em lagos. Eu tenho uma boa quantidade em pântanos e em rios só 2%, né? Então são outros números que de diferentes fontes, vou botar as fontes no final, são diferentes fontes, mas que em números gerais são consonantes, né? Então a gente, de fato, temos uma pequena quantidade de água doce em rios e lagos, em proporção à água doce de calotas polares, por exemplo. Mas, como eu havia dito, né, os rios são a nossa principal interação. Nossa principal interação com a água em estado líquido e doce é através dos rios. Então, eu só coloquei aí uma lista de rios, né, a sua área de bacia hidrográfica e o escoamento, em quilômetros cúbicos de água ao longo do ano, para vocês terem a ideia de que mesmo essa pequena parcela, essa pequeno percentual de água doce que está presente em rios, eles promovem transformações em áreas absolutamente gigantescas, né? Vou pegar ali primeira linha, né, que é o rio Amazonas. Ele tem uma bacia hidrográfica de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa. É absolutamente muita coisa. E pensar que toda essa área, de alguma forma, é afetada por essa quantidade de água que escoa até o rio Amazonas. Então, é um pequeno percentual de água doce, mas que tem uma capacidade de influência na paisagem e no nosso dia a dia assustador, né? Fenomenal. E aí, continuando a falar de água doce, né? Porque a gente vai ter problemas. Falei que essa distribuição era heterogênea e desigual. A gente vai ter problemas em determinadas áreas do mundo com relação à distribuição de água. Isso se torna cada vez mais uma realidade. Para nós aqui no Brasil, isso não nos afeta diretamente, não de maneira intensa. A gente passou por um problema hídrico recente, né? A falta de chuvas fez inclusive que as nossas contas de luz ficassem mais caras. Por que as nossas contas de luz ficaram mais caras? Sobretudo porque a nossa principal fonte de abastecimento elétrico são hidrelétricas, né? Nossa principal fonte, a nossa matriz energética está baseada nas hidrelétricas. Ou seja, a gente possui aí uma dependência do volume de chuvas.
Então, quando a gente tem um volume de chuvas ou épocas do ano em que chove pouco, a nossa energia ela fica mais cara. Aquela bandeira que vem na sua conta de luz, ela simboliza justamente isso. Mas a gente tem a maior parte da água doce do mundo, água doce em estado líquido, está no Brasil. A gente tem aí 13% da água doce do mundo está no Brasil. Se a gente pegar esses 5 países aí, né, Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China, esses países juntos têm aí mais de 40% das fontes de água doce em estado líquido na Terra, o que é uma verdadeira concentração, né? Se a gente pegar que tem mais de 200 países do mundo, não estou levando em consideração aqui que esses países são também os maiores em território, né? São os maiores territórios do mundo também, mas se a gente pegar em números de países, tem países que são 200 países no mundo aproximadamente, né? A ONU reconhece um pouco menos que isso, né? A FIFA reconhece até um pouco mais, enfim, a gente tem uma grande quantidade de países no mundo, e esses 5, os 5 primeiros têm 40%, ou seja, os outros 190 vão dividir 60%, o que é realmente problemático do ponto de vista de distribuição de recurso hídrico. Essa distribuição vai causar problemas, né? Vão causar guerras, basicamente. Enquanto o nosso problema aqui com a escassez de chuva foi basicamente energético, a gente vai ter em outros locais, se a gente passasse pela mesma escassez hídrica, o problema seria em outra proporção, não seria basicamente na conta de luz, isso afetaria outros segmentos. Então, para nós é um problema a falta de chuva, mas ainda não é um problema, né, do ponto de vista estrutural de grandíssima magnitude. Foi um problema hidrelétrico. Pegada hídrica, esse conceito é importante, porque é um conceito que vem aumentando sua importância sistematicamente, porque cada vez a gente mais aborda o uso e desperdício de água. O que é a pegada hídrica? A pegada hídrica é quanto um indivíduo de uma determinada sociedade ele consome de água. E aí eu não estou falando só de água em estado líquido não, doce, que ele bebe, que ele consome diretamente. Eu estou falando da água que ele necessita para viver, da água envolvida nos processos industriais dos produtos que ele consome, dos vegetais que ele consome, a água que os animais que ele comeu, carne bovina, carne de frango, por exemplo, a água que esses animais tiveram que consumir até serem abatidos. Ou seja, eu estou levando a água, né, a ideia de quanto esse cara precisa consumir de água ao longo da sua vida. Então, diferentes sociedades têm diferentes consumos de água, né? Através dos seus hábitos alimentares, né, de seus costumes. Alguns países tomam mais banho, outros países tomam menos banho. É um exemplo simples, mas é bastante eficaz nesse sentido. Então é a quantidade de água que uma sociedade consome no seu dia a dia, né? Então aí na imagem eu tenho a China, que ela consome aí 1,0,7 milhões de litros. 10% dessa quantidade aí está fora das suas fronteiras. O Brasil ele consome 2,02 milhões de litros. Lembrando que isso é uma pegada per capita, ou seja, por pessoa, por ano. Ou seja, cada indivíduo no Brasil gasta em torno de 2 milhões de litros de água por ano, né? Portugal, 2,50. A pegada hídrica deles é um pouco maior do que a nossa. E nos Estados Unidos, 2,84 milhões de litros. Ou seja, 20% dessa quantidade de água fica fora, né, das suas divisas territoriais. E aí a gente já embarca e já começa a trabalhar outros problemas, que é a distribuição de recursos hídricos que esses países necessitam e que não necessariamente ficam dentro de suas fronteiras, porque uma coisa é o limite político dos países, outra coisa são os limites das bacias hidrográficas. E as bacias hidrográficas a gente vai falar no final, já tinha abordado isso, mas eu trouxe um esquema no final muito melhor do que aquele desenho que eu fiz pra gente conversar, tá? E aí eu trouxe sobretudo falando disso, né, da água envolvida em outros processos, né, na nossa alimentação, na produção industrial. Eu trouxe esse esquema para a gente trabalhar essa situação,
Então, olha lá, cada brasileiro consome em média 5.559 mil litros de água por dia. Este valor é o somatório de toda a água utilizada direta e indiretamente para a produção de bens de consumo e também nas atividades cotidianas. E aí eu tenho aquela distribuição por setor, né? Normalmente a gente pensa que o setor que mais utiliza água é o terciário ou é o secundário, mas na verdade o setor que mais utiliza água é o primário, o setor primário, agricultura e pecuária. É o setor da nossa economia que mais consome água. Então tá aqui, ó, a agricultura em 2012, 72% da água consumida no Brasil estava associada à agricultura. 11% à criação de animais, né? Ou seja, se você somar aqui agricultura e criação de animais, a mais de 80% estava associado ao setor primário aqui no Brasil, né? A indústria 7%, né? E o uso aqui em cidades, né? Ou no meio rural, 10% somados. Então, a maior parte da água utilizada no Brasil e no mundo também é no setor primário, tá? Agricultura e pecuária. E embaixo aqui tem alguns produtos que a gente consome no nosso dia a dia, que a gente usa no nosso dia a dia, que vão utilizar muita água para ser produzido, tá? Então tem ali, ó, para produzir um carro, a gente nunca pensa, né, que para produzir um carro a gente precisa de água. Então ali, ó, tem os 144 mil litros de água são utilizados para fazer um carro. Para fazer um par de sapatos, 8 mil litros. E aí, ó, galera que tem muito sapato, né, tá na hora de pensar esse consumo também. A gente associa muito a utilização de água para alimentos, não para produtos, né? Então fica aí, ó, a TV 30 mil litros, enfim, uma xícara de café. Para fazer uma xícara de café você consome 140 litros de água, né? Então é pensar aí que o cafezinho no final da tarde, né, precisa de água, porque aquele pé de café para crescer ele precisou de muita água, né? Então peguei aquele dado e trouxe para cá, né, em dados mais recentes. Essa imagem aqui já é de 2016. Então, ó, o abastecimento animal, abastecimento rural, irrigação, todo o setor primário consome basicamente 70% a 80%. E eu tenho o setor industrial na casa de 10% e o setor terciário, né, que é o setor de serviços e comércio, ficando com o restante desse consumo, tá? Então, esse aí é o uso de água no Brasil. A gente utilizou 1.109 metros cúbicos de água por segundo em 2016. Então, é só um exemplo de que esse uso de água aqui, ó, que eu coloquei, ele não está basicamente associado ao consumo de água em estado líquido que você usa para beber, né, ou para tomar banho. Ele também está associado a sua evolução industrial, ao que esses países utilizam no seu processo industrial. Então você percebe ali que os Estados Unidos, por exemplo, ele não tem a maior população do mundo, muito pelo contrário, ele tem a população muito menor do que a China, por exemplo, mas os seus processos industriais requerem uma quantidade de água muito grande. Então por isso que o consumo de água deles é bastante elevado, tá? Nessa prancha aqui, eu trouxe só para a gente entender assim nosso consumo de água, né? O que a gente está associando para consumo de água. A gente tem o consumo direto e o consumo indireto, né? A gente precisa fazer esse tratamento tanto na captação de água quanto no devolver essa água para o meio ambiente. Então a gente ainda vai falar muito sobre as ETAs e as ETEs, a estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto. São os processos que a gente utiliza para poder utilizar essa água e como a gente devolve essa água para o meio ambiente em estado líquido de maneira menos agressiva. A gente não vai falar disso e esse esquema aqui eu coloquei só para ilustrar essa situação, tá? Sobre o estresse, né, hídrico do mundo, né? Algumas regiões, devido às questões climáticas, massas de ar, correntes marítimas, latitude, diversos fatores vão contribuir para a distribuição de recursos hídricos no nosso planeta. São vários os fatores. E, obviamente, isso vai resultar numa distribuição heterogênea e desigual de água. Alguns locais do planeta recebem mais água em estado líquido, outros recebem muito menos. Então, nesse mapa que eu coloquei para vocês aí, é o estresse hídrico, né?
o quanto esses países estão sobre estresse hídrico, sobre falta desse recurso. Nesse mapa, alguns países não possuem dados, sobretudo Groenlândia ali, né, o maior, deve ter alguns outros pequenos países que também não apresentam dados. Mas eu queria que vocês atentassem para as áreas em vermelho, né, que o estresse hídrico é de mais de 80%. São áreas no Oriente Médio, principalmente, né, a Índia aqui e o Oriente Médio, e aqui uma parte dos Estados Unidos, notadamente uma área desértica, que está sobre esse estresse, tá? Algumas áreas, peraí, deixa eu tirar o mouse aqui de cima, algumas áreas estão aqui embaixo como áreas áridas, estão em cinza claro, tá vendo aqui, ó, o deserto do Saara, né? Eu tenho aqui, ó, o deserto australiano também, uma área aqui, ó, o deserto do Atacama. Então essas áreas elas não estão sendo contabilizadas para esse estresse hídrico. Então é onde há basicamente sociedades humanas e a relação delas com a água. Ela está em estresse ou não está em estresse. Então eu tenho problemas aqui e sobretudo aqui no Oriente Médio. Essa área é uma área que apresenta já conflitos armados hoje por causa desse recurso, e é bem seguro dizer que daqui a alguns anos, 5, 10, 15 anos, o número de conflitos por causa desse recurso irá aumentar. Isso é bem seguro de ser dito, porque cada vez mais eu tenho mais populações nessas áreas, mais pessoas e menos recurso hídrico. Ou seja, a demanda aumenta, mas a oferta de água não acompanha o ritmo. Então é bem seguro dizer que a gente vai ter problemas no Oriente Médio, sistematicamente, de maneira crescente, por causa da oferta de água. Essa é uma projeção para 2040, né? A gente fez um exercício aí de projeção baseado no cenário atual de estresse hídrico, né? Os mesmos conceitos que usados aqui nesse mapa anterior para 2040. E aí vocês percebam que aqui, obviamente, a distribuição está por área, não está por país, né? Esse exercício aqui já foi feito por país, então requer uma adaptação de escala de fenômeno, mas percebam que o Oriente Médio e até áreas, né, mais, com a China vai ser mais afetada, por exemplo, o Oriente Médio como um todo sendo bastante afetado, Estados Unidos também sendo afetado por esse estresse hídrico, e alguns outros países bem tranquilos nessa relação, né? O Brasil continua com o estresse hídrico baixo, nações africanas também, e essa relação de não estar em estresse hídrico, ela pode significar algo muito bom, mas pode significar algo muito ruim também. Pode significar algo muito bom do ponto de vista de que, olha, temos água para todo mundo, mas esse país é industrializado, ele tem uma oferta de água muito grande, ele consegue abastecer todas as pessoas e ainda basear o crescimento industrial desse país, o crescimento agrícola. No continente africano, não necessariamente é isso que vai acontecer. Aqui nos países da África aqui subsaariana, não é necessariamente essa ideia de ter uma baixa necessidade de água, né, uma baixa escassez de água, não está basicamente associado que esse país é extremamente, vamos dizer assim, empacou, né? Não quero dizer que esse país seja bastante contemplado por precipitação ou algo do tipo. Pode significar também que a industrialização desses países não avançou muito e que esse país não demanda muita água nos seus processos industriais. Então é importante ler esse mapa não só do ponto de vista basicamente hídrico, da disponibilidade de água, mas também dos processos industriais envolvidos nessa situação. Então, a escassez hídrica desses países em vermelho, ela não é só uma escassez de água do ponto de vista de beber água, é uma escassez hídrica do ponto de vista industrial. Será que tem água para todos esses processos? Será que tem água para todos os processos agrícolas? Então,
fato desse mapa mostrar lá em 2040 essa projeção de ter pouca escassez em determinados locais e muita escassez em outros, também vai levar em consideração essa questão hídrica, essa questão industrial. Tá? Acho que agora me fiz entender, ficou melhor, né? Outros mapas que reforçam isso, né? E aí eu tenho um mapa por continente, em preto a população, em azul a água, né? O volume de água proporcional, em porcentagem, né? Ou seja, quanto de população eu tenho de porcentagem total nesses continentes e quanto de água eu tenho nesses continentes, né? Proporcionalmente. Então, essa imagem de 2003, e aí eu tenho uma distribuição que é a seguinte: os Estados Unidos, a América do Norte, ela tem 8% da população mundial e 15% da água em estado doce. A América do Sul, ela tem 6% da população mundial e ela tem 26% dos recursos hídricos em estado líquido. Então é uma proporção bastante razoável. É por isso que naquele mapa anterior ela aparecia com pouquíssima escassez hídrica. A Europa, ela tem 13% da população mundial e apenas 8% dos recursos hídricos. A África tem uma paridade, 13 e 11. Agora a Ásia, local do Oriente Médio, é uma problemática, porque ela tem 60% da população mundial está na Ásia e só 35% dos recursos hídricos estão na Ásia. Isso concebendo que se esses recursos estivessem disponíveis, distribuídos homogeneamente, já seria um problema. E eles não estão distribuídos homogeneamente. E a Oceania ali tem menos de 1% da população mundial e 5% da produção hídrica, então é um cenário confortável. Era um cenário confortável em 2003. Tá? Então é uma forma da gente entender como essa distribuição heterogênea pode causar problemas do ponto de vista geopolítico. Né? E por último, para terminar, né, eu fiz um desenho muito ruim de uma bacia hidrográfica. Né? Eu usei um exemplo, que é o exemplo que eu costumo usar mesmo, da bacia de fato lá no quintal com vocês. Mas aqui essa imagem eu acho que resolve bastante nossos problemas, ela esclarece bastante coisa. Então vamos lá. Aqui eu tenho duas bacias hidrográficas, está aqui na imagem bacia 1 e bacia 2. Eu falei com vocês que a bacia hidrográfica ela é uma área delimitada pelo relevo, onde qualquer precipitação que cai ela vai ser direcionada para um ponto específico. Né? Então aqui nessas duas bacias, percebam que eu tenho um relevo mais alto aqui no meio. Ó. E aí toda a chuva que cai neste lado, ela será direcionada para os pontos mais baixos do relevo que está sendo delimitado por esse maior relevo aqui. Ou seja, choveu nessa área toda. Vamos supor que tenha chovido nessa área toda. Parte da chuva vai ser direcionada para esse ponto. O ponto mais baixo do relevo é sempre o rio, né? E o que choveu a partir deste relevo aqui vai ser direcionado para esse outro ponto hídrico aqui, esse outro curso de rio. Então eu tenho aqui nessa imagem duas bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas são divididas através do relevo. Eu até usei a palavra com vocês, divisor de águas, está até aqui, ó, divisor de águas, as linhas divisórias localizadas nas áreas mais elevadas do relevo, no encontro de planos que marcam a mudança no sentido do escoamento da água. Então, o divisor de águas é ele que divide, de fato, para onde a água está sendo escoada. Né? Ele é o limite, ele é a linha que divide, ele é a borda da bacia, lembra? E aí tem aqui algumas partes, algumas nomenclaturas de partes de uma bacia hidrográfica, que você já estudou lá no 6º ano, algumas delas, e que a gente já vai aprofundar isso ao longo da disciplina. Mas eu trouxe aqui as principais. Né? Então tem a nascente, que é o local onde a água subterrânea ela aflora, ela aparece, e aí é por isso que a gente chama ela de nascente. As nascentes têm que ser áreas protegidas por lei, tá? Porque são áreas muito sensíveis e se você compromete uma nascente, você compromete o curso do rio todo. Né? Então, as nascentes são áreas protegidas por lei. A gente vai falar de leis também, no sentido dos recursos hídricos, né? Como é que elas funcionam, sobretudo aqui no Brasil, como é que funciona a lei de águas aqui no Brasil. Eu tenho os afluentes, que são cursos de água que contribuem para o leito do rio principal, para o rio maior.
Ó, o leito principal é o rio maior, ó, tá vendo? E os afluentes são os pequenos rios que contribuem para esse rio principal. Então, o rio principal é o rio Amazonas. Todos os rios afluentes que contribuem para o rio Amazonas a gente chama de afluente, né? Lençol freático, você aprendeu também, né? São águas subterrâneas que em determinado momento elas afloram, né? Elas se depositam no subsolo por causa da permeabilidade, a água infiltra no solo até encontrar um local onde ela não vai conseguir infiltrar mais e aí ela vai ficar guardada, né? Isso é um lençol freático, tá? A foz, está aqui, ó, é o local onde a água vai ser, o rio vai despejar a água em outro corpo. Pode ser num lago, pode ser numa laguna, pode ser no mar, pode ser no oceano, enfim, é onde o rio vai se conectar com outro corpo, né, outro corpo hídrico. Isso é a foz. Existem tipos diferentes de foz, a gente vai falar deles também, tá? E aqui eu tenho microbacias, tenho subbacias, maneiras de dividir a bacia hidrográfica para a gente estudar também. Lembra que a bacia hidrográfica ela é um conceito que ela ajuda a gente a entender recursos hídricos, tá? Ela não obedece basicamente regimes territoriais políticos, divisões políticas, ela não está preocupada em fazer isso. Então, uma bacia hidrográfica ela pode se espalhar por diversos estados, ela pode se espalhar por diversos países. Tá? Não existe essa preocupação. A preocupação aqui, quando a gente fala de bacia hidrográfica, é trabalhar o aspecto hídrico. E o aspecto hídrico ele não obedece questões políticas. Tá? Para terminar, eu trouxe aqui, só a nível de exemplificação, as bacias hidrográficas do Brasil. Né, as principais, o Brasil está dividido nessas 12 regiões hidrográficas. A maior delas, obviamente, é a bacia do Rio Amazonas. Né, o Rio Amazonas ele tem essa bacia hidrográfica a maior do Brasil e ela não compreende só áreas do Brasil, não. Aqui são só dentro do nosso território, são essas as bacias, mas elas extrapolam os limites do nosso território. A bacia do Rio Amazonas ela é maior do que a que está sendo apresentada aí, só que dentro do nosso território ela apresenta essa configuração, tá? Então a gente vai fazer exercícios, se tudo der certo, exercícios práticos para delimitação de bacias, para perfil horizontal de rio. Isso tudo vai ser feito quando esses problemas acabarem, né, da quarentena. Então esse aspecto mais prático da nossa disciplina ele vai ser empurrado um pouco para depois e a gente vai trabalhar os conceitos teóricos aqui por enquanto, tá? Então, bacias hidrográficas elas vão levar em consideração uma questão hídrica, ela não está preocupada em obedecer limites territoriais ou estatais, tá? Um bom exemplo ali é a região hidrográfica do Paraná, que ela pega, né, o Paraná, mas pega outros estados também, São Paulo, por exemplo, tá? Eu espero que tenha ajudado, né, essa videoaula e de novo, se houver alguma sugestão, alguma dúvida que eu possa sanar previamente, mas nós temos um encontro marcado às quartas-feiras, no horário da nossa aula. Eu vou iniciar uma live no momento em que a aula começa, para que vocês possam vir até mim, para a gente debater ou tirar alguma dúvida que tenha ficado, tá? Qualquer dúvida que eu possa esclarecer de maneira mais pontual ao longo da semana, vocês coloquem lá que, se for possível, eu ajudo, tá? Esse material aí ele não estava lá na pasta. Na verdade, eu tive um problema com o material de vocês, já deveria estar disponível, só que algo aconteceu e eu perdi os materiais todos da disciplina, então vou refazer todos. Então, esse material eu já vou colocar agora, quando eu colocar esse vídeo. Então, o material já vai estar para vocês darem uma olhada, tá? É isso. Fiquem em casa, cuidem-se, cuidem dos idosos, mas cuidem de vocês também. Quem está na rua, precisa estar na rua, tome todos os cuidados possíveis. Vai passar, né? A gente tem que pensar que isso vai passar. Um abraço e até quarta-feira.